Você é Bahia? Se você é Bahia, você tá no lugar certo. Aqui é seu lugar. Fala, nação tricolor, fala tricolindos e tricolinas, fala torcedor e torcedora. Bom, Bahia perdeu o jogo, um papelão que o Bahia fez lá em Fortaleza. E, na minha opinião, a entrevista de Rogério Ceni, ela foi tão ruim quanto a apresentação dos jogadores do Bahia lá contra o Fortaleza, tá? Deu uma resposta mal dada para Marinho Júnior. Marinho Júnior fez uma pergunta, ele sem paciência nenhuma questionou. Os jornalistas estão lá para poder perguntar, né? Se ele não quer responder porque ele perdeu a partida, tá de cabeça quente, aí é um problema dele. Falou sobre Marinho, jogador do Fortaleza, que eu falei ontem aqui em vídeo. É um absurdo o Bahia tomar 2 gols de Marinho da mesma forma como o Bahia tomou. Ele falou a mesma coisa na coletiva. E sempre meio que tirando a culpa dele, né? Parece que a culpa não é muito dele, parece que é mais dos jogadores do que dele. Aí no final da coletiva ele tentou dar uma amenizada, dizendo que, não, era mérito do jogador, depois que ele tinha a coletiva praticamente toda colocando a culpa em cima dos atletas, porque faltou atitude, porque faltou concentração, porque faltou muita coisa. Mas aí eu pergunto, e pro treinador não faltou nada? E pro treinador não faltou colocar o time, treinar o time, colocar o time mais próximo um do outro? Para o treinador não faltou armar um esquema defensivo onde ficasse muito claro o que deveriam fazer quando o Marinho pegasse a bola, que o Marinho passou como quis. Inclusive teve jogador até que se saiu da jogada e tudo. Teve jogador caindo, 2 jogadores se batendo e caindo. Então não faltou nada para o treinador. Eu vejo como óbvio, eu sempre coloco quando o time perde ou quando o time ganha, eu acho que a gente tem que fazer uma avaliação em cima do treinador e em cima dos jogadores. E para mim, além da atitude dentro de campo, faltou treinador também. Faltou parte tática. Faltou o Bahia fazer algo de diferente dentro de campo. Eu vou colocar aqui a entrevista coletiva de Rogério Ceni, uma parte da coletiva que eu separei, e a gente vai repercutir em cima disso aqui, porque, sinceramente, foi péssima, na minha opinião, essa coletiva de Rogério Ceni. Eu separei alguns trechos aqui para poder a gente falar. Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Tom Bahia, canal da Nação Tricolor, onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Mas você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo. Aqui é seu lugar para ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso Tricolor. E se você chegou até aqui, aquele favorzinho, já chega aqui desse lado. Deixa o like no vídeo, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é de qualidade e distribua para todos os tricolores espalhados por esse mundo aí fora. Se inscreva no canal se você não for inscrito e ative as notificações, porque todos os dias tem vídeos aqui trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia para você, torcedor tricolor, e para você, torcedora tricolindo. Bora vir, porque o clima vai ficar meio pesado na coletiva, viu? De dúvidas, eu nem sei aquele pênalti, aliás, da onde eu estava, não consegui Foi enxergar. pênalti, sim. Para mim, eu vi pelo telão, depois também não consegui enxergar o pênalti, mas não vou discutir, porque pode ser que tenha outra imagem que mostre alguma coisa. Mas o que mais aflige é tomar um gol do mesmo jogador que todo mundo sabe que ele corta para dentro. Aí nós tiramos o corpo, não matamos a jogada. Na segunda, vem de novo, cortamos. Não pode, nós temos que ter mais concentração. Todos nós falamos antes de começar o jogo, gritamos, tal. Nós temos que estar dentro do campo, temos que estar ligado e fazer isso. Nós não podemos sofrer 2 gols da mesma maneira. Um time que é treinado para isso, não. O jogador, a principal característica do Marinho, o que é? Cortar para dentro e finalizar o gol. Nós não podemos deixar 2 vezes. Então, hoje faltou, para mim, concentração de todos dentro do campo. Não tem outra explicação. Você não pode pegar o mesmo time praticamente, a exceção do Canu, que não jogou o Cuesta, mas é praticamente o mesmo time que pressionou o Atlético o tempo todo. E aqui a gente não conseguiu hoje fazer, muito pouco pressionamos. É o primeiro gol, já sai de um lance de uma pressão mal feita que o goleiro... Bom, eu vou falar uma coisa aqui para vocês, 2 coisas. Canu fez falta. Canu fez falta porque é um cara que grita dentro de campo, porque é um jogador que você sente aquela vibração maior dentro de campo. Cuesta já tá mais frio, até porque tinha vários jogos que ele não jogava também. Agora, Rogério Ceni, tudo bem, você tá falando dos jogadores, faltou concentração, mas e a orientação, será que foi dada da melhor forma? Será que você realmente tinha um plano bem definido? E outra coisa, independente dos gols que o Bahia tomou. Bora falar agora dos gols que o Bahia não fez, dos gols que o Bahia não criou. Você está falando muito da defesa, da parte da defesa. E a parte de criação do Bahia? É responsabilidade sua fazer com que o time jogue e que crie as oportunidades. Isso aí ninguém falou. Porque é muito fácil você falar dos gols que o time tomou, porque faltou concentração, mas certo, e a sua parte? O Bahia criou o quê na partida? Né? Bora lá, bora continuar ouvindo, porque tem mais coisa para falar daqui a pouco. Não dá para o Zé Wellison, que consegue girar, Segundo o Cauli, são 3 jogadores só que participam da jogada. É o goleiro,
Zé Wellison, bola para o Marinho, vem a avenida toda por dentro. Então, aí, se a gente não tiver concentrado realmente no jogo, aí fica difícil, porque o Fortaleza é um time muito competitivo, mas era um time que nós poderíamos fazer uma partida, uma apresentação melhor do que a gente fez hoje. Rogério, boa noite. A gente estou observando até agora, fiquei olhando, você naturalmente muito mais irritado que normal. Você sempre vem em um tom mais tranquilo, independente até quando perde. A gente viu isso na quinta-feira, lá contra o Flamengo, mas a gente tá percebendo você irritado, não em responder a forma de responder, mas irritado com tudo que aconteceu hoje. Você falou que não houve surpresa por parte do Fortaleza. Não tinha surpresa. O que é que faltou? Você já falou, claro, de muitas coisas aí que faltou, mas onde é que a comunicação não se completou, não deu certo? Eu acho que houve pouquíssima comunicação dentro do campo. Ninguém chegou e bateu um tapa no peito do outro para acordar, para reagir pro jogo. Essa é a grande verdade. Só falar no vestiário antes do jogo, não dá. Na hora do jogo tem que ter alguém que cobre os parceiros dentro de campo num dia que não tá tão bom, tão ruim. E eu acho que eles conseguiram em todas as primeiras e segundas bolas, em todas as bolas divididas, fisicamente eles já são mais fortes. Isso é notório. Nós não conseguimos. Acho que quem conseguiu ainda melhor fazer um pouco foi o Everaldo, que conseguiu sustentar algumas bolas e girar, dar alguns bons passes, boas paredes até. Mas de resto nós não entramos no jogo. E custa muito você vir para cá com uma expectativa grande que a gente gerou pelo último jogo. E não consegui render nada. Porque não é. Exceto teve dois lances bons do Everton Ribeiro, que deu bolas cavadas logo no começo do jogo, que nós sempre. E depois a gente se apagou. O gol que nós foi praticamente, nós achamos o gol. Eles erraram um passe, nós pressionamos um pouquinho, mas não foi nada, e fizemos o gol. Dali pensa, vai ter agora a oportunidade. E tomamos o gol exatamente igual o primeiro. Então, lógico que sempre a responsabilidade é minha. Mas nós temos que falar mais dentro de campo. Tem a mesma fala que se prega pré-jogo, ela tem que existir também dentro de jogo para que a gente não repita erros idênticos dentro da mesma partida. Rogério, no jogo contra o Internacional, você não tinha o Cuesta e optou pelo David Duarte naquela situação, e hoje você escolheu o Cuesta, que treinou essa semana, estava fora dos dois últimos jogos. Semana passada, a parte física ele treinou toda a semana passada. Ele só não treinou com bola semana passada e treinou essa semana. Certo. E você escolheu o Cuesta para o jogo e no intervalo você muda e coloca o Rezende improvisado. É uma ideia já de pensar no Rezende nessa função? Por que não o David ou o Vitor Hugo por ali? O Rezende, não, porque se eu escolhesse o David, você ia me perguntar do Cuesta. E como eu escolhi o Cuesta, você vai me perguntar. Não, essa é porque eu precisava ganhar o jogo estava 2-1 para eles, o Rezende tem a melhor saída de jogo, é um pouco mais móvel. Eu poderia empurrar o Juba para ala, como eu fiz, e o Rezende marcar o Marinho. O Cuesta não dava para marcar o Marinho. Correto? O Rezende, em tese, tem mais condições físicas para marcar o Marinho. Mas o Rezende também sai com dor no pubis também. Não sei, vai ter que examinar. Infelizmente, ele vem sofrendo com essa dor. Não sei se vai estar disponível, mas a troca foi para tentar o Ratão pelo Tassiano, deixar o time mais ofensivo, e o Rezende para tentar, por ser um volante de origem, né? Ele é mais leve, mais rápido para tentar. Eu sabia que no final eu ia pôr Ademir, pro segundo tempo eu queria pôr Ademir e queria espetar o Juba. O Rezende podia sustentar esse duelo com o Marinho. Se eu deixo o Cuesta, ele não sustentaria. Mas aí é uma escolha para início de jogo. Poderia ter escolhido o David Duarte, poderia ter escolhido o Vitor Hugo. Eu prefiro, acho que David e Cuesta estavam mais na briga, porque são jogadores que têm uma melhor construção de jogo. Mas aí é uma escolha. Se eu escolho o David, o certo era o Cuesta. Se eu escolho o Cuesta, o certo era outro. Então, quando perde o jogo. Quando ganha, não tem problema. Mas é assim, realmente. Mas nós jogamos mal. Essa é a grande verdade. Jogamos nada, pouco. Jogamos muito pouco. Não merecemos nada melhor do que aconteceu hoje. Bom, tá aí. Vocês observaram que o clima não ficou legal. Ele ficou visivelmente incomodado com a pergunta que Marinho Júnior fez, pouco. Mas, assim, foi falado muito da parte defensiva do time do Bahia. Porque faltou isso, porque faltou aquilo, porque faltou atitude, porque faltou... porque deixou o Marinho passar, porque tirou o corpo. Mas o Bahia construiu o quê? O Bahia incomodou o Fortaleza durante o jogo? O Bahia não incomodou o Fortaleza durante o jogo. O Bahia conseguiu construir jogadas, e isso aí, Rogério Ceni, é com você. Mas isso não foi questionado, isso não foi falado na coletiva. E para quem gosta de passar pano para Rogério Ceni, toma aí, ó. Porque na entrevista passada, quando eu questionei a entrevista dele, muita gente não gostou. Quando eu questionei a entrevista dele passada, muita gente não gostou, fez biquinho. Agora toma aí, ó. Porque quando se eu escolher um, tem que ser outro. Quando eu escolher outro, tem que ser um. Cara, os jornalistas estão lá para perguntar. Eles estão lá para perguntar, velho. Se você não quer responder, você não vai para a coletiva. Agora, deveriam ter perguntado também sobre a parte ofensiva. O Bahia não construiu nada. Já que faltou a atitude dos jogadores, faltou o quê na parte ofensiva? Isso é responsabilidade sua, Rogério Ceni. É responsabilidade sua. A verdade é que o treinador do Fortaleza colocou o Rogério Ceni no bolso. Essa é a realidade. O time do Fortaleza entrou para campo para jogar, para atacar. O Bahia entrou para tocar. Eu já falei isso já em outros vídeos e repito. O Bahia entrou em campo ontem para tocar bola. O Fortaleza entrou em campo para poder agredir. 36% de posse de bola, 4 gols. O Bahia com 36, 64% de posse de bola, 1 gol.
e perdeu em todos os critérios de finalizações. E isso é culpa de quem? Isso é da sua responsabilidade, Rogério Ceni. Isso é sua responsabilidade. Só que isso não foi falado em coletiva, isso você não falou, isso você não puxou para você, porque o Bahia fez um gol. O Bahia virou realmente o time de Siri, aquele time que só faz tocar pro lado. Como o pessoal tá falando agora, arame liso, toca, 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 seca, seca, seca e não faz nada. Foi ridículo, foi vergonhoso. Uma semana para treinar e não apresentou absolutamente nada. Os jogadores têm sua parcela de culpa? Tem. Mas a sua parcela de culpa é maior do que a dos jogadores, Rogério Ceni. A sua parcela de culpa é maior dos jogadores. Você tem que identificar o que está acontecendo dentro de campo e não ficar somente falando da parte defensiva. Não só ficar falando da parte defensiva e jogando para cima dos jogadores e assumir a sua responsabilidade. Você é o treinador do time. O time do Bahia não criou nada ontem. O time do Bahia não incomodou o time do Fortaleza, não atacou a última linha do Fortaleza, não fez o goleiro do Fortaleza aparecer no jogo. Qual foi a grande chance criada pelo time do Bahia ontem? Quantas grandes defesas o goleiro do Fortaleza precisou fazer? E isso é de sua responsabilidade. Agora o clima ficou pesado na coletiva, ficou aquele clima... E aí? Como é que vai ser no próximo jogo agora? O Bahia precisa criar. O Bahia precisa ter soluções. E o Bahia não tem soluções. E isso é de sua responsabilidade. Tá bom? Os passadores de pano, toma aí, ó. Forte abraço a todos. Se você é Bahia, tá no lugar certo. Fui. Você é Bahia? Se você é Bahia, você tá no lugar